Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Irmãos, o texto que nós lemos aqui na carta de Pedro vai mostrar, vai falar acerca da salvação. E acredito que nós ouvimos muito falar da salvação. A salvação. O nome Jesus, significa salvação de Jeová, que é o mesmo de Josué, salvação de Jeová. Então, para entendermos a salvação, primeiramente precisamos entender quem é o nosso Salvador. Então, isso aí, eu creio que ninguém tem dúvidas aqui. O nosso Salvador é? Não ouvi. O nosso Salvador é? Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Não existe salvação a não ser por Jesus. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós falamos de salvação, se a gente for buscar o conceito de salvação, nós vamos ver que salvação tem vários conceitos. Uma pessoa em aflição, ela precisa de salvação. Uma pessoa que está em uma condição de risco, ela clama por salvação, para que ela seja salva daquela condição. Uma pessoa está, um exemplo, em um incêndio e não consegue sair, ela vai gritar por socorro, vai chegar ali, um exemplo, o corpo de bombeiro, e vai salvar aquela pessoa daquele incêndio. Ela alcançou uma salvação. Quando nós falamos de salvação da alma, Jesus, Ele veio para salvar a nossa alma da morte eterna. Então Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário e nos concedeu a salvação. Algumas doutrinas vão dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Na teologia, existem duas correntes muito fortes, que é o calvinismo e o arminianismo, de Armínio. Então, o calvinismo, ele vai dizer que a salvação é predestinada, ou seja, há um grupo de pessoas que já nasceram para ser salvas. E então, no calvinismo vai dizer que já tem um grupo de pessoas que já nasceu para ser condenada. Então, o homem não tem esse poder de escolha. Então, para Calvino, que foi um teólogo, ele vai dizer que, não, Deus derramou a sua graça e o homem não pode resistir. Então, já tem os salvos e já tem os condenados. Essa é a doutrina dos calvinistas, Eu tenho algumas igrejas que vão pregar isso aí, que você não tem o poder de escolha, você não tem o poder de decisão, E tem os ramos do calvinismo. Já Armínio, teólogo, ele vai dizer que a salvação não é uma predestinação, mas a salvação, ela se alcança através da livre escolha, do livre-arbítrio, e que se o homem, ele não andar em santificação, ele pode perder a salvação. Então, nós seguimos esse entendimento teológico, e que Armínio vai dizer também que o sacrifício de Jesus foi para todos. Foi para todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus,
esses serão salvos. Então, a salvação, ela se dá a partir de uma escolha nossa. A soberania de Deus, mas também há um ato nosso de livre-arbítrio. Mas Deus, Ele dá toda a condição para que o homem, ele reconheça o seu pecado, ele se arrependa e ele alcance a salvação. Então, nós temos aprendido na palavra do Senhor, que fala que eleitos segundo a presciência de Deus. Então, salvação, nós entendemos que ela é ato e processo. Então, no ato da salvação, o que acontece no ato? Os irmãos lembram o que acontece no ato da salvação? Tem a eleição e o chamado. Eleição e chamado no ato da salvação. Na eleição e no chamado, a atuação do homem aí? Não, é a soberania de Deus. A palavra fala que Deus nos elegeu desde o ventre da nossa mãe. Ali a gente não tinha um poder de escolha ainda, mas Deus nos elegeu. E houve um momento do chamado, um momento que Deus nos chamou, um momento que Deus te chamou. Aí entra a parte do homem, você aceita o chamado ou não. Nós temos o poder de decisão, o poder de escolha. Deus nos deu esse poder de decisão de escolher se você quer a bênção da salvação ou não. Isso é desde o início, desde o passado. Tem um momento que Deus chegou para o povo e falou assim, esse que eu coloco diante de ti, a bênção e a maldição. Qual caminho vocês vão escolher? Se escolher, pois, a bênção, vocês serão felizes, vocês alcançarão a vitória, vocês estarão na minha presença. Mas se vocês escolherem a maldição, vocês vão entrar em um juízo de morte. Isso é desde o princípio, lá de trás. Não é algo novo, mas que Deus já vem nos ensinando isso. Então, nós temos o poder de escolher, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio quer dizer o poder que nós temos de tomar a nossa decisão, de fazer a nossa escolha, de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ato e processo. Esse é o ato, a eleição e o chamado. O processo se dá agora aqui em santificação, porque não é uma vez salvo para sempre. Mas essa salvação se dá a partir do nosso livre-arbítrio e do processo da salvação, que é em santificação do Espírito. Ou seja, é o processo da salvação, é a nossa caminhada, é o dia a dia. Todos os dias nós buscamos ao Senhor, todos os dias nós temos a necessidade de ouvir a voz do Senhor, todos os dias nós temos a necessidade de estarmos aqui no culto, nos alimentando da palavra de Deus, cantando louvores, nos ajoelhando para clamar pelo sangue de Jesus. Então, não é por acaso, né, que nós temos os nossos cultos aqui, porque nós precisamos todos os dias dessa santificação, desse crescimento espiritual. Irmãos, as atividades que o Senhor revela para as nossas vidas, em especial o culto profético, não é algo mecânico, não pode ser uma rotina. Amanhã é culto de glorificação, né? Vai ser a mesma coisa. Não, terça-feira é o culto de doutrina, não, vai ser a mesma coisa. Não, quarta-feira é Senhor. Não podemos cair na rotina. Cada culto é uma novidade de vida. Cada culto Deus vai falar de forma diferente ao nosso coração. Cada culto nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos disso, dessa busca diária. E Deus, nesta noite, está abrindo os nossos olhos para que você possa enxergar. Deus está colocando uma lente especial para que você possa enxergar o projeto de Deus na sua vida.
É o processo da salvação, é você ser usado das mãos do Senhor, aquilo que Deus te chamou. Isso faz parte da salvação, é o construir da arca, é o realizar a obra do Senhor. Se Deus me chamou para ser instrumentista, eu vou tocar o Senhor, eu vou ser instrumentista, eu vou buscar o Senhor para que Deus me use como instrumentista. Se eu sou o grupo de louvor, eu vou buscar o Senhor, eu vou aprender os louvores, eu vou cantar os louvores em casa, porque quando eu chegar aqui, eu quero cantar em espírito e verdade. Não é para a igreja não, é para o Senhor, para agradar o Senhor. Então Deus quer mudar essa mentalidade nossa, para que possamos entender que a nossa oferta é para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós fazemos de todo o coração, porque não é para homens, é para o Senhor. Então, para o Senhor nós damos o nosso melhor. Então, se eu sou grupo de louvor, eu vou buscar o Senhor, eu vou me capacitar, eu vou aprender os louvores, eu vou ensaiar. Se eu sou um obreiro, eu vou ler a palavra, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Como é que eu sou obreiro e não conheço a palavra? Tenho que conhecer a palavra de Deus. Mas é a nossa necessidade, eu preciso, o Senhor, cada função que o Senhor nos dá é uma responsabilidade a mais. Porque se o Senhor me deu, eu tenho que dar conta, porque o Senhor ele vai cobrar, o Senhor ele vai pedir as contas. Eu te dei isso aqui, os talentos, né? O que você fez? Você multiplicou ou você enterrou? Não, eu vou guardar aqui, eu vou enterrar. Então, Deus está nos despertando para a sua oferta, para o seu louvor, que é para Deus, não é para homens, não é para o pastor, é para Deus. Isso é o exercício, é o processo da salvação, irmãos. É o processo da salvação. Então, se eu faço parte do grupo de assistência, eu vou honrar. Aquele dia é a minha responsabilidade, eu vou honrar. Eu vou estar ali presente, eu vou participar, a não ser que eu não tenha condições, né? Eu estou trabalhando, eu estou enfermo, é diferente. Mas se eu estou disponível, eu vou cumprir com aquilo que Deus me chamou. Se minha função é visitar, eu vou visitar. Se minha função é orar, eu vou orar. E Deus tem essa bênção para a sua vida. É o processo da salvação. Você está construindo a arca, você está realizando a obra. E é a partir da realização desta obra que nós vamos alcançar a salvação. Porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E o Senhor Jesus orientou acerca disso, ide por todas as nações, pregai a palavra do Senhor, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos uma missão, que é realizar a obra do Senhor, que é levar a palavra de Deus aos necessitados. Nós temos essa missão de cuidarmos das pessoas necessitadas. E nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Se você está aqui, não é por acaso. Deus quer usar a sua vida também. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer agir na sua vida. Deus quer te conceder experiências. O profeta Joel falou sobre isso. É profético. Os jovens serão visões, os velhos serão sonhos. O Espírito Santo está sendo derramado sobre as nossas vidas. Temos que buscar isso, em santificação do Espírito Santo. Então Deus tem te chamado para que você viva em santificação, para que você seja santo. Santo é ser separado, Deus te separou. Você não pertence mais a este mundo, você é separado. Deus te santificou, está te santificando para obediência, para obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, é diário, é o processo, é todos os dias. O Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo testifica no nosso coração essa bênção. Busquem, irmãos, tem um dom espiritual que é muito importante, né? Sempre
nós pregamos, né, que é o primeiro dom, né, é sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Muito importante ter sabedoria, alcançar sabedoria. Muito importante alcançar o discernimento. Mas às vezes nós esquecemos do dom espiritual chamado fé. Fé é um dom espiritual muito importante. Talvez seja a base de tudo. Porque sem fé você não alcança a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então tem que ter fé. Para você alcançar a salvação, você tem que ter fé. Para você crer em dom espiritual, você tem que ter fé. Para você aguardar a volta de Jesus, você tem que ter fé. Senão não aguarda. Então a fé, ela é o firme fundamento. A palavra fala que a fé é o firme fundamento. Nós estamos sobre esse firme fundamento. E Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas que os irmãos busquem ao Senhor, que os irmãos guardem essa palavra no seu coração. Nós vivemos em um mundo espiritual que às vezes os irmãos, minha preocupação é que às vezes os irmãos não conseguem enxergar o mundo espiritual que nós vivemos. Então, por onde eu passo, eu falo sobre isso, que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo real. Tudo que nós enxergamos aqui no mundo real, existe um mundo espiritual também, que às vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas existe um mundo espiritual. E a palavra fala que a nossa batalha maior não é no mundo real, mas é no mundo espiritual. Mas a palavra fala também os servos que oravam ao Senhor, Daniel, que Deus enviava os anjos para batalhar pelo seu servo. Se você orar ao Senhor, se você for fiel ao Senhor, os anjos do Senhor vão estar acampados ao seu redor e vai batalhar pela sua vida. Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, Deus vai falar o seu coração, Deus vai te ajudar e você já é mais que vencedor na presença do Senhor. Nunca esqueça disso, que a sua batalha maior é espiritual. Lute pela sua salvação. A palavra fala que o reino de Deus é conquistado à força. É a força, é uma batalha diária que nós buscamos ao Senhor. E é aqui na presença do Senhor onde nós nos fortalecemos. Onde nós saímos daqui fortalecidos para a glorificação do nome do Senhor.